Ok, então vamos lá, vamos dar início a mais uma live. Sejam muito bem-vindos. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Terapeuta Manual de Sucesso. Nesse programa você vai aprender como se tornar um terapeuta manual de sucesso, como se tornar uma referência dentro do assunto. Sou Cíntia Manabe e eu ensino profissionais de terapias manuais a resolverem a dor nas costas do seu cliente em menos de 5 sessões e a conquistarem a tão sonhada agenda cheia. E quando eu falo de terapeutas manuais, eu estou aqui falando com os acupunturistas, quiropraxistas, massoterapeutas, fisioterapeutas, os profissionais que trabalham na área de enfermagem, os técnicos, enfermeiros, os educadores físicos também que amam trabalhar com terapia manual, né? Os profissionais que amam cuidar, que amam as terapias manuais. Então, hoje eu vou dar início a essa live. O assunto da live de hoje é os lugares onde você pode trabalhar. E outro dia eu estava conversando com uma colega de profissão e ela estava me contando que ela agora não estava mais atendendo porque ela estava sem lugar para atender, que ela estava sem lugar para atendimento, né? Então, eu sei que é muito difícil às vezes quando a gente está envolvido dentro do problema e quando a gente está na dificuldade, a gente tem mais dificuldade ainda de olhar para a solução, de olhar para outras possibilidades, de olhar para lugares que a gente pode estar trabalhando, né? Então, hoje eu trouxe esse tema aqui para você. Então, se você também aí está com uma dificuldade de atender, porque não tem local para atender, e está com dificuldades em ter clientes, então aqui eu vou dar várias dicas para você, para que você possa estar atendendo mais clientes ou também voltar para os seus atendimentos, né? Não deixar de atender pela falta de lugar, de espaço para trabalhar, tá bom? Aqui não é uma aula de massagem, aqui eu estou falando com você sobre assuntos relacionados como se tornar um terapeuta manual de sucesso. E eu sei que essa realidade, né, que eu acabei de te contar sobre essa colega de profissão que estava contando isso para mim, eu sei que essa realidade para ela pode ser a realidade para muitos, né, e não só também quando a gente não tem um lugar para atender, né, quando a gente também ainda tem poucos clientes, é claro que a gente precisa avaliar o contexto todo, e fazer uma análise disso, porque será que está atendendo pouco, mas quando a gente fala de lugar para atender, então eu vou passar alguns lugares aqui para você, tá bom? E se você acredita que não seja possível de viver das terapias manuais, se você está dentro de uma dificuldade muito grande, né, porque você não tem onde trabalhar. Então, eu quero te falar que quando eu iniciei a minha carreira, eu aprendi o shiatsu no Japão e depois quando eu voltei para cá, para o Brasil, nem tudo foram pérolas para mim também, né? Então, se você está dentro de uma dificuldade, importante é você ver possibilidades que você pode estar fazendo, que você não está fazendo ainda, né? Então, eu também já prestei serviços em outros lugares, né? Já prestei serviços em clínicas, eu já também carreguei muito a maca para atender a domicílio, também já tive sala alugada numa casa que era dividida entre amigos, a gente dividia as despesas da casa, né? Mas cada um tinha os seus clientes e cada um ia em busca dos seus clientes, né? Vamos dizer assim. E também já trabalhei onde eu locava uma sala dentro de um estúdio de pilates, né? Então a gente tem algumas possibilidades na mão, né? Hoje eu tenho minha clínica, tenho minha sala de atendimento, mas nem sempre foi assim, né? Então é legal a gente abrir os horizontes, abrir os nossos pensamentos com as possibilidades que possam vir, né? Porque com certeza ainda tem outras possibilidades além dessas que eu tô te falando. Eu separei algumas para você, que foram as que me vieram à mente,
mas é claro que com certeza existe outros, então se você tem alguma sugestão de local onde o terapeuta manual possa trabalhar, envia para mim, para a gente poder compartilhar aqui com os amigos, com os colegas de profissão que estão dentro de dificuldades em ter local para atender, tá bom? Então vamos lá. Se você não tem onde trabalhar ou até mesmo ainda atende poucos clientes, você pode pensar em fazer alguns lugares, né? Você não precisa ficar fixo somente a um lugar também, né? Então, eu separei aqui um primeiro lugar que você pode trabalhar, que é em academias, né? Você pode procurar por academias do seu bairro, academias perto de você, e lá você conversa, pede para conversar com o responsável, e aí vai mesmo com a cara e com a coragem, mesmo não conhecendo ninguém. Eu sei que às vezes tem gente que fica um pouco tímido, um pouco travado, né, de ir perguntar, mas não tem mal nenhum, você só tá procurando por um local de trabalho, querendo vender o seu serviço de forma justa, honesta, fazer o seu trabalho, né, e pode ter muitas pessoas precisando de você. Então, a academia é um lugar que você pode trabalhar, então você pode ir lá, conversar com a pessoa responsável, você pode fazer uma massagem para a pessoa responsável, para que ela conheça o seu trabalho, né? Porque também, quando a gente quer um local para trabalhar, e aí você pode pensar, porque tem lugares que podem te oferecer locação e tem lugares que podem te oferecer parceria, né? Então, dentro de parceria, daí vocês combinam uma porcentagem que fica para o dono do local e uma porcentagem que fica para você, né? Porque dentro de parcerias é muito bacana também, porque você não precisa ter as despesas fixas sem o cliente estar entrando, né? Então, você vai de forma mais tranquila, mais segura. Então, aquilo que entra realmente fica livre para você, porque é em parceria com aquele local, tá bom? Então, por que a academia é um lugar legal? A academia é um lugar legal porque a gente sabe, tem muita gente que às vezes trava por causa de academia, às vezes dá um mau jeito. Tem pessoas que vão para a academia exatamente porque tem dores, né? Então, a academia aí fica como uma sugestão de local de trabalho. E aí, então, se você não tem onde trabalhar ou você ainda tem poucos clientes, um outro local que você pode trabalhar é em salão de beleza, né? Então, você pode ir lá no salão, fazer a mesma coisa, conversa com o responsável, você pode fazer o seu atendimento para o responsável, para divulgar o seu trabalho. Por quê? Porque o dono do local também não vai querer colocar um serviço lá dentro disponível de um serviço que ele não conheça. Então, ele precisa conhecer o nosso trabalho. Então, nada mais do que justo a gente atender o responsável, e se ele pedir para atender alguma outra pessoa que esteja envolvida dentro desse projeto, você atende também. Por quê? Porque é você atendendo, ele vendo o tipo de trabalho, o tipo de serviço que você faz, que ele vai tomar a decisão se ele quer ou ele não quer aquele serviço ali dentro do local onde a pessoa é responsável ou ele é o dono, né? Então, a gente demonstra o nosso trabalho para que a pessoa possa escolher se ela quer ou não quer. E quando a gente fala de salão de beleza, né? Aí eu diria que seria um local mais alinhado para trabalhar, por exemplo, com a drenagem, né? Com a parte de estética. Por quê? Porque as pessoas que vão a salão, elas estão procurando por beleza. E aí, se você tiver uma terapia manual associada com o produto da beleza, fica muito mais fácil para você, né? E o bacana da gente procurar também lugares para se trabalhar e fechar parcerias é que o próprio local já tem um giro de clientes e aí isso te favorece. E aí, quando você está trabalhando lá, é muito bacana também, às vezes, você chamar os clientes e fazer uma demonstração do seu trabalho também, né? Porque às vezes o cliente está receoso, não te conhece,
ainda não sabe como que é o seu trabalho, você pode conversar com o responsável do local, se você pode fazer uma demonstração gratuita do seu trabalho também, né? Você não precisa fazer um atendimento completo, mas você faz alguma coisa que você sabe que com aquilo que você demonstrar, você vai conquistar o cliente, né? Então, uma outra opção. Então, para você que está sem local de trabalho ou com poucos clientes, também separei mais um outro local de trabalho que você pode procurar, tá bom? E um outro local que eu separei aqui para você é um local que eu já trabalhei, que é um estúdio de Pilates, né? Então, onde se faz Pilates, eu acho um local muito bacana para atender, por quê? Porque as pessoas que estão procurando pelo Pilates são pessoas que estão procurando por saúde, né? Por quê? Porque o Pilates ele faz um fortalecimento muscular, ele melhora a postura, ajuda também na parte emocional. Quando a gente trabalha a postura, isso acaba refletindo no emocional da pessoa também. Então, o público que procura um estúdio de Pilates é um público focado para quem está buscando por saúde, ou até mesmo ele busca por Pilates porque ele tem dor, né? Então, é um local bastante bacana de se trabalhar. Eu trabalhei por um ano dentro de um estúdio de Pilates, e foi muito gostoso, foi uma experiência excelente para mim. O local era muito bacana, as pessoas com quem eu trabalhei, a dona do local também, é muito, 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 muito legal mesmo. Então, o estúdio de Pilates é mais um local que você pode trabalhar, né? E aí você também pode conversar lá com o dono, com o responsável do local. Você pode fazer uma demonstração do seu trabalho para os alunos que frequentam o local, né? Para que os alunos conheçam qual o tipo de serviço que você oferece ali dentro também, né? Tá bom? E então, se você não tem local para trabalhar e também ainda tem pouco cliente, um outro local que você pode fechar uma parceria, que você pode também trabalhar é dentro dessas academias, mas essas academias que surgiram de uns anos para cá, que são focadas mais para o CrossFit, né? Dentro dessa prática do CrossFit, é fato que eles trabalham com uma carga de peso muito maior e fazem movimentos também com o corpo bastante intenso também, e isso às vezes pode acontecer com muita frequência também, às vezes de fazer um exercício ou pegar muita carga de peso num momento que o corpo não estava tão preparado, e aí isso daí pode provocar uma lesãozinha, pode provocar uma dor, pode deixar até a pessoa com a coluna travada, né? Então também um ótimo local para se trabalhar com as terapias manuais, tá bom? Um outro local que eu separei para você, se você ainda está sem lugar para trabalhar, que você pode procurar, é aí perto da região onde você mora, você pode trabalhar dentro de um clube, né? Mas para quem vai trabalhar dentro de um clube, é legal profissionais que já trabalham, que são focados com a parte de, por exemplo, uma massagem desportiva, né? E que trabalha, lógico, com outras terapêuticas que colaboram com a dor. Por que não também dentro da parte da estética, dentro dos clubes também tem a parte de estética, então a parte de drenagem, a parte de toda a terapia manual voltada para a parte da estética, muito bem-vinda também. Então mais um local aí que você pode estar procurando trabalho, né? Eu separei aqui alguns lugares também um pouco diferentes, né? Um pouco diferentes que eu digo, porque talvez você possa não ter pensado nisso ainda, né? Que às vezes a gente acha que não, que talvez não seja legal, né? Mas eu acho muito válido, e eu tenho colegas de profissão que já tiveram muitos sims, né? E é claro, quero te lembrar aqui que antes de você ouvir um sim, pode ser que você vai ouvir uns 10 não, né? Mas o mais importante é que você não desista, porque, gente, a gente está falando que a gente está indo lá sem a pessoa te conhecer, ela não conhece o seu trabalho, ela não sabe quem você é. Então é legal você se preparar, fazer uma boa apresentação do seu currículo, do seu trabalho,
né, a forma, até a mesma forma como a gente vai se apresentar mesmo fisicamente, esteticamente falando, né? Também a gente precisa se apresentar de uma forma bacana, não só a parte física, né? Do que a pessoa para quem você vai se apresentar vai te ver, mas como também uma apresentação do seu trabalho. De repente você pode elaborar, você pode montar em PowerPoint, por exemplo, uma apresentação para fazer uma apresentação do seu trabalho, o que é que você faz, qual o objetivo do seu trabalho, qual que é o resultado que o seu trabalho oferece, porque daí quando você for se apresentar para o responsável, para o dono do local, né, você já se apresenta de uma forma mais profissional, tá bom? E aí eu coloquei aqui, esses lugares são diferentes, mas eu coloquei aqui para você, ó, supermercado, né, escritórios, bancos. O que eu tô querendo dizer com supermercado, escritórios, bancos, comércio? Então, você pode, aí na sua região, na cidade onde você mora, onde você trabalha, você pode ver o que tem de comércio aí na sua cidade. E você pode conversar com o responsável, né, do local, e você pode sugerir, né, sugerir que eu digo fazer a apresentação do seu trabalho para ver o quanto a pessoa está aberta ou não, o que ele pensa da possibilidade de agregar esse tipo de serviço ali dentro do local. E quando eu falo supermercado, por exemplo, ou se não uma loja de alguma coisa, um escritório de alguma coisa, o escritório não, vou falar mais sobre loja e supermercado, porque assim a gente imagina logo a gente atendendo o público, né? Então, em supermercado, em lojas onde tem público entrando, é claro, pode conversar com o responsável para ver de fechar essa parceria e ver como que você poderia oferecer o seu trabalho ali para o público também. Mas quando eu falo, por exemplo, em bancos, em escritórios, você pode ir, por exemplo, um dia da semana lá, você fecha um dia da semana para atender os funcionários daquele local. Então, escritório de advocacia, banco, né, lugares da parte do mercado financeiro, ou seja, ambientes onde não tem tanta... O banco também vai ter a entrada do público, mas aí, obviamente, que num banco eles não vão... obviamente, é bem provável que você não vai poder atender o público. Mas, quando eu falo banco e escritório de advocacia, por exemplo, então é para você atender as pessoas que trabalham naquele local, né? Então, você pode combinar com o responsável de ir um dia lá para fazer uma demonstração gratuita do seu trabalho, e se eles gostarem e verem os benefícios do seu trabalho, daí você pode se disponibilizar, por exemplo, um dia da semana para estar naquele local para poder trabalhar, para poder atender as pessoas que trabalham naquele local, tá bom? Um outro local que eu coloquei aqui para você em feiras livres, em praças, né? Já vi muito, né, terapeuta manual atendendo em feiras livres, em praças, né? Para quem mora em região da praia, né? Ver as possibilidades de se fazer o atendimento na praia, né? Na praia, gente, até eu, uma vez quando estava na praia, a pessoa passou, né? O terapeuta manual passou, e ele nem tinha uma tendinha, nem nada assim, sabe? Atendia ali com a pessoa ali mesmo, deitada ali em cima da canga, deitada em cima de alguma coisa que a pessoa estava tomando sol. E aí o terapeuta manual oferecia a massagem, gente, e dependendo do lugar, essas coisas são super bem aceitas, viu? É bem bacana isso, e quem não gostaria, né, de estar lá tomando um solzinho e ainda recebendo uma massagem, né? Então, para quem trabalha em região de praia também mais uma possibilidade. E aí,
Para quem então não tem local de trabalho também, ou ainda não atende muitos clientes, eu coloquei aqui para você também spas, resorts, hotéis e pousadas, né? Esses lugares são lugares que sempre tem um leque de profissionais que atendem, que prestam serviços para os hóspedes do local, né? Tem lugar que tem o próprio espaço, que tem um próprio spa, que já tem a própria equipe montada ali dentro, tá bom? Que daí aí você precisa conseguir entrar para fazer parte dessa equipe. Mas tem hotéis e tem pousadas que não tem ninguém ali, não tem um espaço ali para atendimento, não tem. E eles têm o contato de terapeutas manuais, então você precisa ir apresentar o seu trabalho nesses locais para você se tornar mais uma opção para os hóspedes daquele local. Então, alguns lugares não têm o lugar próprio para fazer o atendimento ali, tanto é que os terapeutas atendem nos quartos, né, do hóspede. Mas o hotel, ele pega o contato, o hotel, a pousada, ele pega o contato dos terapeutas e fica com eles. Por quê? Porque quando o hóspede pede, eles já têm quem chamar, quem procurar para vir atender o cliente deles, tá bom? Então, essa é uma outra opção. E aí, eu coloquei aqui também, então você, se tiver com dificuldade de ter clientes ou não tem local para atendimento, eu coloquei aqui para você também as clínicas de estética, né? Então você pode procurar por clínicas de beleza e aí é legal os terapeutas manuais que são focados para estética, né? Isso não quer dizer que você não possa oferecer um trabalho, por exemplo, de uma massagem relaxante, de um tratamento para dor, pode também. Mas quando os serviços são alinhados com o perfil do cliente que frequenta aquele lugar, a chance da venda aumenta muito mais, tá bom? Então, fica aí de mais uma opção. E uma outra opção que eu coloquei aqui para você também são clínicas de dentista também. Você vai falar, nossa, Cíntia, dentista? Sim, clínicas de dentista também. Por quê? Porque dentro de clínicas de dentistas, o cliente às vezes fica ali. Ele vai fazer uma extração de um dente do siso, ou ele vai fazer uma cirurgia de dente, ou ele vai fazer um implante. Ele fica muito tempo com a boca aberta e ele fica com musculaturas secundárias tensionadas, ele fica com dor. Paciente, quem já fez aí tratamento de dente, que teve que ficar um tempão lá com a boca aberta, sabe o que eu tô falando. Que sai de lá com tudo dolorido, doendo, né? Então, clínica de dentista também é um bom local para se trabalhar também, tá bom? E aí, eu coloquei aqui para você, então, se você tá ainda com dificuldade de ter muitos clientes, né? E está ou não tem um local de trabalho, eu coloquei aqui para você também como opção clínicas de reabilitação, clínicas de fisioterapia, né? E aí isso para quem trabalha com dor também super bacana, porque daí tá super alinhado. O público que vai, frequenta, procura e que pode precisar do seu trabalho já tá ali mesmo, né? Uma clínica de reabilitação física, clínicas de fisioterapia, tá? Aí também, pessoal, falando nisso, gente, se caso você ainda não assistiu o workshop Terapeuta Manual de Sucesso, clica no link da minha bio que ainda dá tempo de você assistir, tá bom? Tá muito bacana e depois me manda a sua opinião, tá bom? Então eu separei aqui outros lugares e aí esses lugares eu vou falar alguns desses lugares de uma vez porque alinhado com o que eu tô falando sobre dor, né? Então, por exemplo, clínica ou consultório de ortopedia, reumatologia, neurologia, né? São clínicas ou consultórios onde os pacientes vão porque procuram porque estão com algum tipo de problema, né?
Às vezes não, mas na maior parte do caso sim. Então, assim, é na clínica de ortopedia que vai ter dor nas costas, dor aqui, dor ali. É numa clínica, a clínica de neurologia já não necessariamente, né? Existem os neurologistas que trabalham com foco muito em cirurgias de coluna. Aí sim cabe muito, mas por exemplo, uma clínica de neurologia que trabalha com pacientes, por exemplo, que tiveram paralisia cerebral, né? Isso depende muito da sua formação, da sua expertise, em que você é mais específico dentro do seu trabalho, daí cabe uma clínica de neurologia, e dependendo não cabe tanto, né? Então, assim, é muito importante quando a gente fala de clínicas da área médica para você fechar uma parceria, é muito bacana você analisar o foco do trabalho daquele local também, da especialidade daquele local. E se a especialidade daquele local condiz com o seu serviço, daí é sensacional, né? São trabalhos que agregam aí os resultados para ajudar os pacientes. Agora, se o seu serviço não oferece um resultado que condiz com o perfil da queixa daqueles pacientes que vão naquela clínica médica, daí já é mais difícil e já não faz tanto sentido você entrar ali, né? Porque até mesmo o médico, ele não vai ter tantos olhos para o seu trabalho se não estiver alinhado com as queixas que o paciente dele apresenta. Então, é importante saber, então, por exemplo, né, paciente de reumatologia, lá você vai encontrar pacientes que sofrem de artrite, artrose, problemas autoimunes, né, que traz muita dor pro paciente. Então, essas clínicas são bacanas também, né? Mas também, gente, não dá para descartar também clínicas e consultórios de dermatologia, né? Até mesmo de ginecologia, gente, porque tudo depende do foco do trabalho daquele médico, daquela equipe que trabalha aqui, né, ali naquele local, né? Então é muito importante você saber primeiro, estudar o local onde você quer ir oferecer o seu trabalho para ver se o seu trabalho é condizente com o trabalho do local do qual você está querendo fechar uma parceria, tá bom? E também eu separei aqui para você clínicas, consultórios, né? Então tem profissionais, tem clínicas de quiropraxia, né? Aqui onde eu moro, aqui pertinho, tem clínica de quiropraxia. Outro dia eu estava passando de carro e vi uma clínica de quiropraxia, achei bastante bacana. Existe clínicas de acupuntura também. Vocês sempre pensem em consultórios, em clínicas na área da saúde, né? Então, onde tem psicólogos também, uma opção também de local de atendimento também, né? Ai, gente, desculpa. E então, hoje foram esses lugares que eu separei para você como opção de você fechar parceria, locais para você ampliar a sua oferta do seu trabalho, né? Você oferecer o seu trabalho. Mas eu quero falar uma coisa muito importante aqui para você, que eu falei agora há pouco, mas é onde eu quero reforçar mais. O mais importante, gente, é assim, nunca já acha que tipo, ai não, eu não vou lá não, porque não vou, né? Se você chegar a uma conclusão que você não vai porque tem um fundamento sobre negócios mesmo, né? Que eu digo, quando eu falo sobre negócios, é isso que eu tô falando. Ai, desculpa. Por exemplo, para quem é da área de estética e que trabalha com drenagem, que trabalha com limpeza de pele, que trabalha com parte de tratamento de estética, né?
Para redução de medida, para celulite, parte de beleza, né? Daí já cabe mais, né? Dentro de uma clínica de estética, dentro de uma clínica médica que trabalha com dermatologia, né? Em salão de beleza, né? Já fica mais alinhado. Por quê? Porque o público, quando está indo naquele local, ele está indo naquele local buscando a beleza. Mas, por exemplo, num salão de cabeleireiro, por exemplo, cabe muito bem também oferecer a parte de terapias manuais voltada para a saúde também, né? Não deixa de ser uma opção também, mas é claro que se for trabalhos de terapias manuais, a chance de ter mais saída é maior. Mas isso nem sempre é 100% de verdade. Por quê? Porque eu já vi profissionais que trabalham com a parte da saúde focados para tratamento de dor, que atendem dentro de salão de cabeleireiro e atendem super bem. Por quê? Porque fazem um bom trabalho, entregam resultados, os clientes gostam, sabem que precisam daquele profissional. Então isso é muito relativo. Então, por isso, nunca deixem de tentar, né, de procurar, de fechar uma parceria, porque talvez não, né? Tenham a certeza do talvez não depois de ter feito, não só de ficar achando que talvez não aqui da cabeça e aí deixar de fazer algo que de repente pode te reverter uma coisa muito boa para você e você, por achar que não vale a pena, você acaba não indo, tá? Então não se feche antes de levar o não real, né? E lembra que eu te falei, antes de levar um sim, é bem provável que você vai escutar vários nãos, mas o mais importante é persistir e ir procurando novas possibilidades que uma hora você acerta. E aí, então, por exemplo, quem trabalha mais na área da saúde, no sentido que cuida da dor, da patologia, daí sim, né? E se você for uma referência dentro de um assunto X, quando esse local que você procura para parceria, o tipo de resultado e o tipo de serviço que você oferece é X e aquele local é X, aí é muito melhor ainda, lembra disso, tá bom? Mas isso não quer dizer que você não possa oferecer em outros lugares, tá bom? E lembrando aí, então, também dessa parte de comércio, quando a gente fala de comércio, não só pensar de atender as pessoas do comércio público, e sim atender as pessoas do comércio que trabalham naquele local, né? Então, por exemplo, que nem supermercado. Supermercado tem muitos funcionários e muitos deles às vezes carregam muito peso, né? Tem muita dor nas costas, então você pode conversar com o dono daquele supermercado, né? De um dia atender, né? Atender as pessoas que trabalham ali naquele local, você fazer uma apresentação para poder chegar lá e apresentar para a pessoa responsável com quem você vai conversar, né? E lembra que sempre a maneira como você vai apresentar, como você fala sobre o seu trabalho, isso é muito importante para que você consiga aí fechar uma parceria ali naquele local. Tá bom? Então é isso que eu tinha para falar hoje para você. E se caso você ainda não assistiu o workshop Terapeuta Manual de Sucesso, ainda dá tempo, clica no link da minha bio que ainda dá tempo de assistir. Ele vai sair fora do ar na terça-feira, então você tem aí até terça-feira no máximo para assistir. E hoje eu vou ficando por aqui, espero que eu possa ter ajudado a te dar alguma ideia de mais locais ou de fechar novas parcerias com o tipo de trabalho que você oferece. Agradeço muito pelas mensagens que eu venho recebido e das sugestões e dúvidas enviadas. Eu deixo aqui meu muito obrigada, gratidão, um ótimo domingo para você e meu toque de abraço.